ação de agora, já que a gente estava falando do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz, porque é natural, tem um contrato, tem a obrigação de fazer isso, ele se reapresentou hoje em dia, ele se reapresentou hoje de manhã, junto com o elenco do Bragantino, tá? Então já passou por exames médicos lá no clube, né? E se reapresentou para a temporada no Bragantino, enquanto Flamengo e Bragantino negociam aí, quem sabe, a transferência do jogador, né? Eu acho que, tirando o Léo Ortiz, os nomes que a gente sabe que o Flamengo vem negociando é o Matias Vinha, o Luiz Henrique, que também acho que é muito difícil. O Corinthians parece que também entrou aí na jogada, mas é um nome que eu acho que é difícil trazer, porque o Bet só gostaria de vender. E o Evander, que o Mauro acabou de falar, né? Uma repercussão muito ruim e negativa. Então, o Flamengo, vamos ver como é que vai ser o Flamengo no mercado daqui para frente. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse estamos sempre trazendo as melhores notícias do Mengão, deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, né? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Pessoal, o Flamengo... muitos estão dizendo aí que o Flamengo não contratou ninguém, só especulações fora da Veracruz, né? Mas o Flamengo não tá morto, né? Surgiu a informação aí, Luiz Henrique, né? Mesmo o Léo Ortiz se apresentando, fazendo exames lá no Bragantino, mas a negociação continua firme e forte. E a questão de Evander, né? São 3 jogadores, né? Tem a questão de Vina também, né? Vamos trazer aí no vídeo, né? São alguns jogadores, né, que o Flamengo tenta a contratação, né? Até porque o Flamengo vê a necessidade, né, principalmente de a questão de um zagueiro, o Léo Ortiz, né? Vê a questão ainda também, quem sabe, né, pessoal, de um lateral direito e também de um lateral esquerdo, né? Mas inicialmente mais um lateral esquerdo, né? Surgiram alguns nomes no mercado, né? Vamos trazer a notícia também. E o Flamengo não está morto no mercado, pessoal. O Flamengo fez a contratação de De La Cruz, né? Já tem data para se apresentar, mas o Flamengo segue firme, né? Tanto na questão de Léo Ortiz, né? Como na questão de Vina, né? E também tem informações aí sobre Evander, né? Vamos trazer as principais notícias do Mengão. Peço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo, né? Quero deixar créditos ao vídeo aqui, pessoal. É o canal S1 Life, né? O canal aí que com as principais notícias do Mengão. Vale a pena você ir lá, se inscrever. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Eles estão sempre deixando os torcedores do Flamengo bem informados, né? Opiniões sinceras, verdadeiras, né? E as melhores. Então, vale a pena vocês lá e acompanhar. Vamos trazer o corte aqui e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos ver aqui as principais notícias do Mengão de hoje, pessoal. Já observo o Evander desde a Dinamarca, né? Que é nível A. Agora, se a gente parar para pensar, quem botou o Evander como nível A? Porque o Flamengo, desde que ele jogava na Dinamarca para cá, o scout do Flamengo mudou. Porque na época até o Fabinho fazia parte. Então, enfim, será que é um relatório lá de trás que se mantém? É um pouco difícil a gente falar sobre, porque não é bem informado como que é esse trâmite interno no Flamengo, né, Mauro? O Evander não vem mais. Depois de toda essa repercussão negativa, acho que os caras não vão ter a coragem de insistir nesse nome. Vai cair no esquecimento. Tem menor cabimento isso aí. Menor cabimento. Menor sentido. Nível A, nível B, nível A, sei lá qual é o nível que ele possa dar, o nível que for. O Flamengo não precisa de jogador dessa função e não é ele. Ainda mais com esses valores, né? Custou quase 10 milhões de dólares. Os caras vão vender aqui por uma mariola e 2 pastéis? Não vão, cara. Vão querer dinheiro, vão querer, no mínimo, algo parecido com 10 milhões de dólares. Você vai pagar 10 milhões desse jogador? Tem cabimento isso? Esse é o valor que o Flamengo pagaria aproximadamente pelo Andrés Pereira, que é muito mais jogador, se fosse ficar com ele, na época ele acabou voltando para o Manchester United. É mais ou menos 10 milhões de euros, quer dizer, quase a mesma coisa, um pouquinho menos, né? Se fosse 10 milhões de dólares. E não ficou por conta daquilo que aconteceu na final de 2001 contra o Palmeiras. Senão ele teria sido contratado. É um jogador muito melhor, na minha opinião, do que o Evander. Jogador pronto e tal. O Flamengo não ficou com ele. Não dá para comparar, né? A Roma pede esse valor pelo Vinha. O Evander vai custar isso aí? Tem sentido? Tem menor cabimento. Eu acho que isso aí morreu. A repercussão foi péssima. Acho até que foi balão do ensaio. Soltaram aí para ver qual é a reação geral. A reação foi ruim. Não engaveta o nome. Eu acho que vai acabar acontecendo. Mas não deixa de dar uma queimada no departamento de scout, né, Mauro? Quando fala que é nível A, eu fico imaginando se eu estou no departamento de scout e me indiquei. Ele é o chefe do departamento de scout, né? É.
Ele é o vice-presidente de futebol. Partindo do princípio, assim, só para deixar claro o meu ponto de vista, partindo do princípio que eu não acredito em nada do que o Marcos Braz fala, então essa coisa do scoutear, para mim, pode ser só uma jogada dele para tentar valorizar o jogador. Então, assim, essa questão do scoutear, é difícil você imaginar um analista de mercado fazendo um scoutear de um jogador nota 6,5, 7 dentro da liga norte-americana. A gente deu um salto aqui de 1.700 likes para 2.400, mas dá para melhorar, hein? Dá para passar dos 3.000 aí, porque a gente está com muito mais de 5.000 pessoas na live. Falar, mostrar, porque a gente está falando da pressão. Ontem, né, no velório do Zagallo, né, sentimentos também, um grande, mais um que se vai, né, nesse começo de 2024, teve o Denis, agora o Zagallo. O Marcos Braz, ele falou um pouco sobre essa questão aí da pressão para a temporada, exatamente o ponto que o André levou, né? Vamos ouvir então aí o Marcos Braz, que falou com os nossos colegas, o nosso colega repórter David Sharp aí. Bota aí, produção. O torcedor não tem que entender nada, o torcedor tem que cobrar sempre. Eu entendo as cobranças, entendo o desconforto do que foi em 2023, mas a gente sempre trabalhou muito, a direção, o presidente Rodolfo Landim sempre cobrou muito também. Acho que a gente ganhou muito e infelizmente em 2023 a gente não conseguiu os resultados que a gente queria, mas vamos trabalhar para 20. Tá aí, tem uma parte que ele fala aí, o Mauro, que eu confesso que, Mauro e André, né, que eu confesso que é uma coisa que me incomoda um pouco quando o Marcos Braz fala. Porque até quando ele vai reconhecer que uma coisa não tá legal, ele faz questão de encaixar o ponto positivo da gestão, nem que seja no passado. Ele ele controla e ele chega a aumentar o tom, né? Nós ganhamos muito, mas em 2023, né? Enfim, parece... Não sei, parece um pouco até o estilo do Gabriel, né? A dificuldade de fazer autocrítica, né? Precisa pegar alguma coisa para equilibrar, né? Mesmo quando se faz autocrítica. Não sei o que você acha, Mauro. Tem isso, né? Assim, entrevistas muito, muito vazias, né? O que ele falou de relevante ali? Nada. Nada. Alguma informação importante, algum jogador que vai trazer, tudo mais? Nada. A última vez que ele falou alguma coisa que chamou a atenção foi o nível A do Evander. E assustou, ele é político, né, cara? O político, ele sempre vai, mesmo na hora que vai reconhecer um problema, ele vai exaltar o que ele fez de bom. O Marcos Braz é um político, realmente. Não é só um político do Flamengo, ele é um político, um agente político. Então é natural que ele faça esse tipo de coisa, de sempre, na hora de reconhecer que uma coisa não funcionou, exaltar algo que funcionou no passado para mostrar, mas eu fiz alguma coisa, né? Normal. Tem um superchat aqui do Camilo, ele fala: Carioca para mim não vale nada, sub-20 para jogar. Pois é, Camilo, mas não é o que mostra os últimos anos, né? Vitor Pereira cai por conta do estadual e a pressão em cima do Paulo Souza cresce muito também por conta do estadual. Poderia ser assim, né? Pensando uma pré-temporada, independe do resultado, mas não é. A existência do presidente do Corinthians em relação ao Gabigol. Eu entendo que ele não falou antes, que não era conveniente para ele falar antes, né? Era melhor as pessoas pensarem que o Gabigol podia ir para o Corinthians. No momento que o Corinthians, que não fez proposta ao Flamengo, diz que está fora, aí ele vai e fala isso. Ou seja, fala quando lhe convém. Ele não está errado, não. Está na dele. O empresário fazendo o papel dele. Né? Mas, normal. Nada surpreendente a estratégia. E a gente sabe que não fez proposta ao Flamengo. Não me surpreende que não tenha feito proposta também ao Corinthians. Né? Na verdade, venderam uma agenda positiva, demonstrando uma força que o Corinthians não tem no mercado para contratar jogadores que ele não pode pagar. Sendo que ainda tem um agravante aí, né? Assim, hoje, as pessoas pensando, não, mas a gente está vendo o Corinthians aí com esse patrocínio do Corinthians novo, se for essa grana toda e tudo, né? Vamos ver aí. E, assim, tem alguns patrocínios que estão bem fora da realidade. Do Flamengo também. O Flamengo também, esse novo, um negócio bem fora da realidade, dessa bolha. O que a gente vê é o seguinte: o valor por ano é um pouco mais do que o PSG vai pagar para o Moscardo.
A venda do Moscardo resolve a vida do Corinthians? Claro que não. Que são 120 milhões para quem deve quase 1 bi fora o estádio. Não resolve, cara. Claro que melhora. Dá uma oxigenada nas finanças a entrada desse dinheiro. Agora tem que ver quanto que vai para o futebol. 10 milhões por mês. Quanto para o futebol? Tem outras modalidades, tem comissão, tem. Tu sabe que, sei lá, quem intermediou, tem uma parte. Como é que é isso? O Flamengo tem uma coisa, pelo menos, boa. Esses contratos, todos eles têm que passar pelo Conselho. Até eu lembrei ontem no meu Twitter, X agora, a história da Carabao. O Flamengo anunciou a Carabao como parceiro em 2016, propaganda na manga, depois iria para o peito. Melhor contrato da história, vai chegar a 100 milhões, depois de maluco, patrocinador energético, do Chelsea, né? Patrocinador do Chelsea, Copa da Liga Inglesa, Carabao Cup, empresa da Tailândia, negócio de louco. Aí eu tive acesso ao contrato. O pessoal do Jornal Extra também. E eles publicaram e eu também publiquei no meu blog na época. Havia uma cláusula que dizia mais ou menos o seguinte: se a empresa não atingir determinada meta de vendas, ela pode rescindir o contrato. O que aconteceu mais adiante? Atrasou, o Flamengo reclamou, mais adiante rescindiu o contrato, não atingiu a meta, o produto não tinha boa distribuição, você não achava o Carabao nos mercados, nos bares, postos de gasolina, era difícil encontrar. E no final o Flamengo ficou na justiça, acho que só em 2021 que a justiça deu ganho ao Flamengo. Já não era nem mais o Bandeira do presidente, já era o Rodolfo Landim. Então, assim, esses patrocínios maravilhosos sempre tem que ter uma certa cautela. Especialmente quando é de uma empresa que você não sabe qual é, de onde que ela veio, né? Surgiu do nada, assim, de repente, com tanto dinheiro. Agora, é muito difícil falar sobre isso, que as pessoas acham, assim, na época, os torcedores do Flamengo me xingaram quando eu publiquei esse texto falando do contrato dessa cláusula. E agora os do Corinthians acham que o mundo está resolvido porque vai ganhar esse dinheiro. Nem sabe se o dinheiro é esse mesmo, se é uma parte para futebol, uma parte para outra coisa, se vai pagar em dia, não sabe nada. Ninguém sabe nada. O pessoal tem uma dificuldade com matemática, nem jornalista só tem dificuldade, não. Acho que o ser humano tem dificuldade quando ele quer. Só fazer a conta, amigo. Dívida, 1 bilhão quase, mais o estádio, 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600, sei lá quanto vai essa dívida. Por ano, 120 milhões. Aí você põe aí, eu devo ainda jogador que eu não paguei, tem jogador que eu contratei reclamando que eu não recebe. Enfim. É complicado, né, André? E ainda mais tem gente que acha que entra um valor de patrocínio e aquilo tudo vai para reforços. E o resto não tem que pagar mais nada, nem o dia a dia, né? E aí, nação flamenguista? Pessoal. Flamengo, né? Vai se apresentar, né? O Flamengo se representa, né? E no meio dessa representação aí, pessoal, algumas novelas, né? Questão de reforço, Léo Ortiz, Vina, né? E o Flamengo, na real, só apresentou até agora, na verdade nem apresentou, só contratou De La Cruz, né? De La Cruz chega como principal reforço do futebol, não só do Flamengo, né? Mas do futebol brasileiro. É um dos grandes jogadores sul-americanos hoje no momento, né? Chega com status de estrela, né? A verdade é essa. Mas o Flamengo e Tite acha que o Flamengo precisa de alguns reforços pontuais ainda, né? Como um zagueiro, um lateral esquerdo, né? Quem sabe outro ponta, né? E a notícia que o Flamengo vai se representar é mesmo sem esses reforços, né? Mas vamos trazer algumas informações aqui sobre o mercado da bola do Flamengo, envolvendo Léo Ortiz, Vina, né? Evander, né? Vale destacar aqui que parece que o Flamengo já desistiu desse Evander, né? Até porque, pessoal, o Flamengo, acho que essa contratação aí, essa especulação de Evander, o Flamengo jogou no ventilador para ver a repercussão, né? E não foi das melhores, né? Segundo informações, o jogador não caiu bem, né? O nome do jogador não caiu bem, né? Para a torcida do Flamengo, né? Principalmente para a torcida, né? Marcos Braz imediatamente tinha dito que o jogador era o jogador nível A, mas foi só para ele, né? A torcida não acha isso, né? O jogador não é nível A, não é um jogador ruim, claro, né? Até porque foi destaque, eu acho que foi no Vasco da Gama, foi para a Europa, né? Atualmente está nos Estados Unidos. Mas jogador de nível A, pessoal, ele, quando vai para a Europa, ele joga nos grandes clubes da Europa, né? E não na Dinamarca e nos Estados Unidos. A verdade é essa, né?
Então, foi jogado ali o nome de Evandro, né, para a torcida, para ver o que é que a torcida achava. E a torcida não gostou. Com isso, o Flamengo já desiste, né? Já desiste do jogador e parte para outras contratações, né? Como as principais, né? Léo Ortiz e Vina. São os nomes da vez, né? Até porque o Flamengo precisa de um zagueiro, precisa de um lateral esquerdo, até porque Felipe Luiz encerrou sua carreira e o Flamengo quer esses jogadores, né? Então vamos trazer algumas notícias aí e debater esse assunto. Vamos lá, pessoal. Flamengo se reapresenta em meio a novelas por reforços, né? São algumas notícias, né? Flamengo se reapresenta em meio às novelas reforços, né? Flamengo tem plano frustrado, né? Eu acho que não é frustrado, né? A questão das contratações aí de Léo Ortiz e Vina, né? Vamos ver aqui sobre questão de Vina, pessoal. Marcos Braz joga pressão para o Red Bull Bragantino. Eu acho que o Flamengo tem que fazer isso sim, né? Em conversas com o Flamengo, o Léo Ortiz se reapresenta, né? Vale destacar aqui, pessoal, que o Bragantino se reapresentou, o Léo Ortiz se reapresentou, fez exames médicos, né? Mas a cabeça do jogador tá no Flamengo, né? Até porque ele tinha um acordo com o Bragantino, né? Se chegasse ofertas de 6 milhões de euros, o Bragantino liberava, né? E não foi isso que aconteceu, né? Com isso o jogador tá chateado, tá fazendo pressão no Bragantino para que isso seja negociado, né? A gente sabe que quando um jogador não quer ficar no clube, dificilmente ele vai ficar. Então, pessoal, eu acho que é só questão de tempo, né? O Bragantino aceitar essa proposta do Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria colocar um prazo estipulado aí, para não esperar muito, até mesmo porque ir no mercado atrás de outros jogadores, né? Na Europa, né? Caso o Bragantino não aceite a proposta, né? Vamos ver algumas. Flamengo tem reunião e staff de Léo Ortiz pressiona o Bragantino. É como eu falei, né? É o seu empresário, né? Pressiona o Bragantino, né? Para eles aceitar, né, o que prometeram, né? Proposta de 6 milhões, né? Eles prometeram para Léo Ortiz e não está cumprindo, né? Vamos ver aqui mais algumas matérias sobre Léo Ortiz, pessoal. Marco Braz jogou pressão. Até porque, segundo informações do Coluna do Fla, negociações por Léo Ortiz ameaçam futuro de parceria comercial entre Flamengo e Bragantino. Vale destacar aqui que o Flamengo tinha uma parceria lá com o Bragantino, né? Tava sempre emprestando jogadores, né? Sempre comprando jogadores do Bragantino e sempre vendendo, né? O Flamengo vendeu o Natan. O valor de mercado do Natan na época a gente chegou até a discutir, né? Que o Flamengo tinha vendido muito baixo o valor para o Bragantino. Inclusive o Bragantino revendeu, né, para a Europa o jogador, já ganhando uma porcentagem em cima. E ainda pode ganhar até mais, né, na futura venda. E com isso, né, o Flamengo pode dificultar, né, novas negociações envolvendo o Bragantino, né? Tanto de empréstimo de jogador quanto de compra ou venda de jogador, né? Isso aí pode afetar diretamente essa parceria. Por isso, o destaque aí, né? Outra situação, pessoal, é do jogador Vina, né? Vina insiste em jogar no Flamengo e tenta a liberação com a Roma, né? Matias Vina está prestes a assinar com o rival do Palmeiras em 2024, que é justamente o Flamengo, né? Matias Vina tenta a liberação da Roma para jogar no Flamengo, né? Informações aqui também, não vi isso ainda, né? Roma aceita vender Matias Vina para o Flamengo em troca de atacante. Eu acho que não. Flamengo, né? Flamengo joga com paciência por Matias Vina e Capixaba. Roma e Bragantino faz jogo duro com altos pedidos. Mas isso aqui, pessoal, eu acho que, claro, segundo informações, a Roma pediu cerca de 10 milhões de euros. O Flamengo ofereceu sim 6. Aí sim é um valor bastante fora, né, daquilo que a Roma pede, né? Mas segundo informações, o Flamengo ainda pode aumentar esse valor aí para 8 milhões de euros, né? Aí sim a Roma talvez teria disposto a fazer essa negociação. Até porque o jogador não está na Roma. O Roma
sofreu aquela punição do fair play financeiro, vai ter que vender alguns atletas e dificilmente vai chegar uma proposta aí de um clube europeu, né? Porque o jogador está em baixa. O Flamengo já tinha acertado questão de salário, luvas, tempo de contrato com o jogador. Então, eu acho que é a bola da vez, né? Vina, né? Até porque o Flamengo vai aumentar um pouco mais a proposta. Inicial foi de 6 milhões e pode chegar a 8, né? Valor próximo daquele que o Roma quer pelo jogador, né? Então é isso, né? Matias Vina, né? Vou trazer outra informação aqui que os corintianos estão discutindo muito, né, pessoal? Questão do patrocínio do Corinthians, né? Estão dizendo aí que o Corinthians fez um patrocínio milionário, né? Mas aqueles que entendem o mundo do futebol, ninguém se sabe quem é essa empresa, não sei. Uma empresa nova no mercado, surgiu, né? Eu acho que esse filme aí já passou aí no Corinthians, né? Estão dizendo que o patrocínio, maior do que o do Flamengo, o Flamengo ficou para trás. O Flamengo assinou com a casa de aposta, que eu não vou citar o nome aí, né? Patrocínio bilionário, né? Mas essa casa de aposta já está no mercado há mais de 4 anos aqui no Brasil, 3 anos, né? Patrocina os principais clubes do futebol brasileiro. Então, assim, passou por um processo de avaliação, né? Para ver como é a empresa e foi aprovado pelo Flamengo. O Corinthians, esse patrocínio do Corinthians, ninguém sabe quem é. Se fala que é do Nordeste, Campina Grande, né? Surgiu e valores bilionários aí, né? Ninguém sabe, né? Mas como todos dizem, né? O raio às vezes não cai 2 vezes no mesmo canto, mas quem sabe, né? Vocês se lembram da Taus aí, não estou dizendo que vai ser do mesmo jeito, né? Mas uma empresa desconhecida que surgiu no mercado e chega a patrocinar o Corinthians, o maior patrocínio das Américas, né? Tem que ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Então é isso, pessoal. Essas foram as principais notícias do Mengão de hoje. Peço aqui para você se inscrever no canal Fla News, deixar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima, pessoal.